Bom, gente, a gente vai começar então, conheço a Bíblia, né? E nós vamos estar vendo o Apocalipse 17, que é a descrição do terceiro aliado do dragão. A gente tem aprendido na palavra de Deus, né? Até o capítulo 11 do Apocalipse, toda a batalha, né? Tudo aquilo que era dito mostrava algo assim palpável, algo terreno. Então, quem que eram os inimigos, né? São os inimigos, né? São o mundo, né? Os impérios, os falsos irmãos, né? Aqueles que se dizem judeus, mas são sinagogas de Satanás. Então é tudo assim muito palpável, muito aqui da terra. Só que quando chega no capítulo 12, é a grande divisão do livro de Apocalipse, de 1 a 11 e depois de 12 a 22. É quando mostra o que está por trás. O que está por trás do mundo? O que está por trás dos poderes? O que está por trás das falsas religiões? Mostrando que não é uma coisa inocente, não é simplesmente uma superstição. Existe forças, poderes, existe uma artimanha espiritual no sentido de se opor, né, às pessoas, né, porque as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus e esses poderes, né, o que eles querem fazer? Querem simplesmente, né, a perdição das pessoas, né, já que não podem nada contra Deus. O que eles querem atingir? A criação de Deus. E aí nós vimos no capítulo 12 a apresentação do grande inimigo, né, o dragão vermelho, mas mostrando que ele não aparece no Apocalipse 12. Ele apareceu lá no início, ele estava no Éden. E lá ele era a antiga serpente. E durante toda a Bíblia ele era quem? Ele é o Satanás, o diabo. Satanás é um nome que quer dizer o adversário. Diabo é um nome que quer dizer acusador. Né? E que ele queria e pretendeu matar o descendente da mulher. E ele não conseguiu fazer isso. A mulher, com muitas dores, né, com toda a história, teve luz um filho, o filho varão, que vai reger a terra com um cetro de ferro. E esse filho foi arrebatado até Deus, quer dizer, Jesus viveu, sofreu, morreu, ressuscitou e chegou nos céus. E quando ele chegou nos céus, lá houve uma grande batalha descrita no capítulo 12, onde Miguel e os seus anjos fizeram frente contra Satanás, né, o dragão e os seus seguidores, e não houve mais lugar para esse dragão no céu. E ele caiu na terra cheio de fúria, porque ele vê que o seu espaço está diminuindo, e ele sabe que pouco tempo lhe resta, o destino dele está selado, e agora ele não pode fazer mais nenhuma bagunça no céu, não pode acusar ninguém no céu. O que ele faz? Hoje ele anda em derredor como o leão que ruge. Ele não pode tocar, não é? Ele não pode, ele por si só fazer qualquer coisa que seja, não é? Como se fosse um cachorro que está amarrado. Então ele tem um limite. Agora, se você se intrometer lá no limite dele, não é? Por isso que a Bíblia fala, não deis lugar. Não deis lugar o quê? Ao diabo, não é? Então, se você se intromete lá, daí não é que ele não está preso, é que você está querendo viver o quê? Perigosamente, ou quem quer que seja isso, seja eu, qualquer pessoa quer viver perigosamente, se entra o quê? Nos limites e nos ambientes, né? Mostrando então que nós estamos o quê? Numa batalha, né? Mas não é uma batalha como Hollywood, que começa de cá, aí o outro arruma uma estratégia, e aí talvez o outro vai vencer. Não, é uma batalha que já está determinada. O Apocalipse é um livro escrito para consolar os cristãos, para mostrar claramente que não existe outra possibilidade, senão que a vitória total de Cristo e a da sua igreja. E nós, como igreja de Jesus, nós temos o quê? De nos voltar, né, para isso, né, afirmarmos, né, fortalecermos, desenvolver, né, a nossa salvação. Apocalipse 17 então mostra o terceiro aliado. O primeiro aliado era a besta que vem do mar,
que mostra os poderes desse mundo, né, opressor, que mataram os nossos irmãos lá nos primeiros séculos, né, no circo romano, né, o que está por trás de todos os governos. Por que é tão difícil, né, ou praticamente impossível a justiça ser feita através do poder humano? É porque não é simplesmente esses poderes humanos, existe coisas por trás, existe inspiração. A inspiração vem exatamente desse dragão que chama essa besta do mar, e também a besta da terra, que é o falso profeta, que é a falsa religião, que é a maneira que se prega algo que seduz o coração das pessoas, um falso evangelho, uma religião pagã. Nunca nós podemos esquecer que, primeiramente, né, o Apocalipse foi escrito para os nossos irmãos lá do primeiro século. E como irmãos, né, do primeiro século, né, eles estavam enfrentando tudo isso, né? Quem que era a besta da terra? Era o Império Romano. Quem que era a besta que vem do mar, da terra? Não, do mar, o Império Romano. E da terra, a falsa religião, a religião pagã, o culto ao imperador, que era algo que era colocado como se fosse imposto, né? Se tem de viver, né, dessa maneira. Então, era assim que eles viviam. Só que tem o terceiro aliado, que é esse que nós vamos falar aqui. Já foi dito, né, no capítulo 14, antes de falar desse terceiro aliado, que ele é apresentado já assim: caiu a grande Babilônia. Nem falou dela, mas já falou que caiu, né, mostrando a fragilidade. Mas aqui vai ter a descrição dela. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, como quem se prostituir os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrices e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era, e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, dos quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde está a meretriz,
onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incudiu Deus que realizem o seu pensamento, e executem a uma, e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, nesse capítulo, com muitos símbolos, sinais, nomes, que parece assustador, a gente tem que sempre lembrar que, como o Apocalipse é uma revelação, e uma revelação que Deus nos deu, então sempre o que está sendo escrito, embora possa parecer complicado, é muito simples, porque senão não seria uma revelação. Então, para ser uma revelação tem que ser algo que muito claro, E por que foi escrito desse jeito e não falou claramente? Por que Jesus falou por parábolas, Existe motivos para isso. Jesus, ele falou por parábolas por quê? Porque as pessoas já tinham escutado os profetas e não prestaram atenção no que os profetas falaram. Elas procuravam torcer aquilo que os profetas falavam, para desviar segundo aquilo que elas queriam viver. É como um filho muitas vezes que quer torcer a palavra do pai para fazer tudo aquilo que ele quer fazer e pronto. Ele não está assim atento. Escuta, o que meu pai está me orientando? Ele tem uma coisa no coração e pega as palavras do pai, tipo aquilo: o que você falar vai ser usado contra você. E a palavra de Deus fala que quando a pessoa faz assim, o coração dela fica duro. É porque essa pessoa é uma idólatra. E quem adora um ídolo vai ser o quê? Semelhante ao ídolo. Por que nós adoramos a Deus? Porque nós somos semelhantes a Deus. Agora, se ao invés de adorarmos a Deus, a quem nós somos imagem e semelhança, nós passarmos a viver idolatria, e essa idolatria pode ser muitas coisas. Pode ser, por exemplo, um projeto que eu tenho, uma pessoa que eu admiro, pode ser até eu mesmo. Eu vou o quê? Me tornando como um ídolo. É lá o Salmo 115, não é? O ídolo tem mão, mas não pega, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala. Então a pessoa fica embrutecida. Então, nesse texto aqui, fala que um daqueles 7 anjos que tinha 7 taças da ira de Deus, falou com o João, falou: João, eu vou te mostrar agora o julgamento. É interessante que na descrição já fala que ela vai ser julgada. O julgamento da grande meretriz, terceiro aliado do dragão, que se acha sentada sobre as muitas águas, e com quem os reis da terra, os príncipes, eles se prostituíram, Eles foram e que eles entraram por caminhos que, ao invés deles fazerem aquilo que seria próprio deles, que era governar os povos, cuidar das pessoas, eles se prostituíram. Então está falando de uma prostituição governamental, uma pessoa que é colocada num lugar de autoridade, e ao invés de exercer aquela autoridade em benefício das pessoas que estão sob o seu governo, essa pessoa se prostitui, não é fiel. Prostituir quer dizer infiel, não é fiel. Porque o que deveria ser, na verdade, esse governante? Devia ser uma pessoa que é tirada do meio do povo para servir o povo. O que deveria ser um pastor, um sacerdote? É alguém que é tirado do meio do povo e ele é uma referência para todas as pessoas do povo. Quando fala desse ser, dessa meretriz, dessa Babilônia, é um sistema prostituído, é um sistema de devassidão. Ela vai corrompendo totalmente a sociedade. E foi com elas que se embebedaram os que habitam na terra.
Nós vamos ver depois no próximo capítulo os detalhes dos atrativos dessa Babilônia, né? As coisas, as especiarias, o ouro, a riqueza. E aí ele transportou-me, o anjo em espírito, a um deserto. E geralmente o que? Essas coisas acontecem no meio da sequidão, porque num deserto não é o lugar da abundância, não é o lugar de rios, flores, cachoeiras, coisas assim que são a natureza, mas no lugar da sequidão você faz lá o que? Algo extremamente atrativo. E aí eu vi uma mulher montada numa besta, vermelha, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata. Esse púrpura escarlata é uma veste muito chamativa. Ela estava adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão uma taça de ouro, um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então a visão era uma visão assim muito chocante, não é? Ela não estava sozinha, ela montava a besta. Então ela estava junto com essa besta, esse governo. O governo estava embriagado com ela, os reis, os príncipes embriagavam com ela, não é? E ela vinha como se fosse vitoriosa, porque a aparência dela é uma aparência muito sofisticada, rica, né? Pedras preciosas, ouro, veste de púrpura, escarlata, e aí ela tem uma taça na mão como se fosse um símbolo de vitória, tipo assim, né? Sou a pessoa intocável. Só que apesar dessa taça ser de ouro, o que tinha dentro dessa taça coisas horríveis, né? Que fala que era uma taça de ouro, um cálice de ouro transbordante de abominações. Abominação é aquilo que há de mais nojento, tá? E as imundícias da sua prostituição. E aqui está envolvido todos os desvios que se pode ter na área sexual, né? Porque aquilo que Deus fez, né, para o benefício da humanidade, para a criação, né, para a alegria do ser humano, o que o inimigo de Deus quer fazer? Ele quer desvirtuar. Então aquilo que foi feito, que é uma parte importante de tudo, então aqui está tudo que diz respeito a adultérios, a monstruosidades sexuais, a desvio, né, pedofilia, né, homossexualismo, lesbianismo, né, zoofilia, né? Então são tantas invenções que se tem naquilo que foi feito, né, para intimidade, para fidelidade. Então essa mulher, o nome dela é a mãe das meretrizes da terra, né? Ela estava nessa besta cheia de nome de blasfêmias, quer dizer, é tudo que você pode pensar contra Deus, contra a ordem, contra a família, contra a natureza. Na sua fronte estava escrito o nome, né? Nós falamos aqui. Então eu vi que essa mulher, ela embebedava as pessoas, mas também ela estava embebedada, ela estava bêbada, ela estava embriagada. Então eu vi a mulher embriagada, e ela se embriaga com o quê? Não é com a prostituição, não é com as coisas que elas oferecem para as pessoas. O que embriaga essa mulher é o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Então o que embriaga ela é ver os cristãos sendo destruídos. E se melhor ainda, se o cristão apostatar, é aí que ela delira. Porque um cristão, ele vence, não é como ele aparece nesse mundo como um vencedor.
Ele vence é quando ele não apostata de jeito nenhum, quando ele se mantém fiel. Por exemplo, se esse cristão for confrontado com a morte e fala, olha, você abandona Jesus Cristo e tal, porque aí você vai viver. Se ele fizer isso, parece que ele ganhou, porque está vivo, só que ele perdeu. Agora, se ele não recuar, e se ele passar pela morte, aí ele o quê? Aí ele venceu o dragão. Porque como é que se vence o dragão? Nós aprendemos lá no capítulo 12. Se vence pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e em face à morte a pessoa não ama a sua própria vida. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Se a gente for lembrar, no capítulo 1, esse João, ele ficou muito espantado, muito admirado. Quando? Quando ele teve um encontro com Jesus glorificado. Ele até caiu como morto. E Jesus foi lá, tocou nele e falou assim, não tenha medo, não temos, sou eu. E estive morto e estou vivo. E estou vivo pelos séculos dos séculos. Aí vai dando instruções para ele. E agora quando ele olha para essa mulher aqui, ele fica admirado e com grande espanto. Por quê? Porque essa mulher é sedutora. Ela é atrativa. Com quê? Com o que o freguês quiser. O que a pessoa quiser, ela tem o quê? Para oferecer em termos de carnalidade. A única coisa que ela não tem para oferecer é a vida. Mas do tipo de morte que a pessoa quiser morrer, ela tem para oferecer. E ela se embriaga com o sangue, né, dos santos e das testemunhas de Jesus. E o anjo fala assim, opa, o que você está admirando? Tipo assim, vamos voltar aqui à realidade. Eu vou te falar o que está acontecendo aqui. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então ele fala de 4 estágios dessa besta. Fala que essa besta, ela era. No presente momento, ela não é. Mas ela vai sair do abismo. Mas caminha para a destruição. Então é interessante como é que fecha qualquer possibilidade de vitória dessa besta. O que quer dizer? Era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A gente tem de lembrar que esse livro aqui foi escrito o quê? Lá no ano provavelmente 96 depois de Cristo, quando o imperador era o imperador Domiciano. Então deveria ser o quê? Cerca de, vamos dizer assim, uns 60 e poucos anos depois da morte de Jesus. Então o que aconteceu? O que estava acontecendo naquele tempo? Esse ser que ele está falando aqui, que essa besta, fala que ele era. Quem que era? Mas se a gente for pegar lá o livro de Daniel, já aparecia ela, esses poderes, assim, essa encarnação, essa fomentação de Satanás em termos de iludir, de seduzir, isso aconteceu até o quê? Até o tempo de Jesus, até quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, o que ele falou? Está consumado, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, por tudo isso, ide, portanto, e o quê? E fazei discípulos de todas as nações, pregando o evangelho, ensinando as pessoas a guardar o que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco, o quê? Até a consumação dos séculos. O que ele fez ali? Ele esmagou a cabeça da serpente. Ou seja, nesse momento, essa besta que é essa encarnação do mal, ela não tem uma legitimidade para enganar as pessoas. Em qualquer lugar do mundo hoje, o que está acontecendo? Muita coisa errada
muita coisa errada, mas o Evangelho do Senhor Jesus está sendo pregado. A verdade que liberta está sendo o quê? Pregada. E essa besta, ela não pode impedir o Evangelho de ser pregado. Ela pode dificultar, mas ela não pode o quê? Falar, não, não vai ser pregado. Ela pode até matar a gente, mas ela não pode impedir, né, aquele cavalo branco que saiu vencendo para vencer, do Evangelho ser o quê? Pregado. Por exemplo, o apóstolo Paulo, muitas vezes ele teve que oposições horríveis. Muitas vezes ele teve preso, mas a prisão dele não impediu que ele pregasse o Evangelho. O que ele fez? Escreveu. Então, nesse tempo, a gente tem de ter isso na mente, porque muitas vezes a gente fica tomado de coisas que muitas pessoas falam, da gente ficar bem aqui e agora. Não, Deus, se Ele quiser, Ele pode nos dar um tempo bom, mas não existe uma prioridade de Deus nisso. Porque hoje a prioridade de Deus não é que nós vivamos bem nesse mundo, mas é que o seu Evangelho seja pregado e atinja o quê? Até os confins da terra. Esse é o carro-chefe da igreja. Então, se a igreja se reunir para adorar a Deus e para pedir a Deus que conserta as nossas vidas para que nós vivamos bem, isso não é bem lá a vontade de Deus. Não que Deus esteja contra as pessoas, mas a palavra de Deus fala que se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, Senhor, nos dê a capacidade, nos dê a habilidade, nos dê a visão clara, o que? Para pregarmos o Evangelho, para espalharmos o que? A mensagem da salvação por toda a terra. Aí a Bíblia fala assim, aí serão acrescentadas todas as coisas. Então nós não podemos nos aproximar de Deus como pessoas egoístas, individualistas, que estão pedindo somente o que? Para gastar nos seus próprios deleites e prazeres. Mas nós devemos procurar entender o que? Que esse mundo, ele tem pouco tempo, sabe? E se o dragão está nervoso porque sabe que pouco tempo resta, nós também deveríamos o que? Remir o tempo, porque os dias são maus, e proclamarmos esse Evangelho para quê? Para que essas coisas sejam apressadas. Não é assim que Pedro fala? Para que a gente possa tanto esperar quanto apressar o dia do Senhor, porque o dia do Senhor não virá sem que o Evangelho seja pregado e sem que a apostasia se instale, sem que a besta venha a emergir do abismo, sem que seja manifesto o homem da iniquidade, o anticristo, o grandão, porque muitos anticristos já passaram pelo mundo, mas falta um anticristo que é o grandão. Quer ver onde ele aparece? Aparece aqui. Já fala que ela caminha para a destruição, nem emergiu do abismo, mas já fala que ela caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é e aparecerá. Aqui está o sentido de quem tem a sabedoria. As 7 cabeças são também 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é também ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, por enquanto até aí, então nós vemos aqui, né, que as pessoas, né, que não têm um nome escrito no livro da vida, elas vão ficar extasiadas, né, e admiradas quando essa besta que não é, que era no momento que foi escrito o livro, não é quando ela emergir do abismo. Aqui falei, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, elas ficarão admiradas, porque elas verão
que aquilo que parecia que estava morto, parece que voltou, que é a existência. Né? Quando você pensa nos impérios, hoje só existe o que? Resquícios desse império. Só que eles foram impérios tão poderosos que existem tantas séries, tantos filmes, né? Império Romano, os grandes impérios mundiais. E aqui ele vai falar com mais detalhes a respeito disso. Ele fala que está o sentido de quem tem sabedoria e mostra que o Apocalipse é uma linguagem que a mesma maneira que uma coisa diz uma coisa, pode dizer outra. Então fala que as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. E também são o quê? 7 reis. A Roma antiga, ela era conhecida o quê? Como a cidade das 7 colinas. Então, é como se a mulher fosse o quê? No momento lá, Roma. Mas a gente não pode esquecer que ela é uma mãe daquilo que ela é. Ela não é a grande meretriz, mas ela é a mãe o quê? De todas as meretrizes. Então essa cidade não é só aquela cidade, mas é toda cidade grande que oferece o quê? O mercado que Babilônia oferece. E aqui fala que também são 7 reis. Aí ele faz um descritivo interessante, dos quais caíram 5. Caíram 5. Um existe, quer dizer, o sexto existe. 5 já caíram, mas o sexto é do dia de João. E o outro ainda não chegou, quer dizer, no dia de João não tinha chegado o 7º. E quando chegar, dura pouco. E a besta que era e não é o 8º, que procede do 7, ou seja, essa turma aí é junto e misturado. Não são simplesmente impérios distintos. Todos eles, por trás deles, tem a mesma força. É a força dessa besta. É a força. Quem está por trás da besta? O dragão. Procede do 7 e caminha para destruição. Então vamos tentar. Tentar um verbo muito feio, né? Vamos procurar, né? Porque quem tenta é o outro lá, né? Então vamos procurar entendimento aqui. Na época de João, 5 reis já caíram. E agora está lá o 6º. O 7º ainda não chegou. Então pode ter muitas explicações que as pessoas podem achar aqui, né? Mas se a gente for pensar que a gente está falando de império mundial, qual que foi o primeiro grande império mundial? O primeiro foi Babel de Nimrod, né? Foi ali que juntaram todas as pessoas, que eles colocaram um projeto que eles iam fazer uma torre, que eles iam alcançar o céu, né? Então a Babilônia, já começou com Babilônia mesmo, a Babel de Nimrod, ele que fundou a Babilônia, né? E Babel, então teve algumas cidades, né, que foram Nínive, né, mas em especial Babel. Depois de um tempo apareceu um grande império que foi lá e capturou Israel do Norte, que é o império da Assíria. A gente podia falar, mas e o Egito? O Egito, ele era um império, mas ele não era agressivo, assim. Por exemplo, por que Israel ficou cativo lá? Né? Por que o povo? Porque eles foram para lá procurar comida. O Egito não estava saindo aí querendo dominar, ele estava lá, vivendo lá a situação dele. Já Nimrod quis juntar tudo, então é um império de domínio. Ele é poderoso caçador diante do Senhor. Nós vamos fazer uma torre que nós vamos invadir e o nosso nome será célebre. A Síria também foi um império que saiu o quê? Subjugando os povos. Subjugou Israel do Norte, não conseguiu o quê? Nada com Israel do Sul, embora tenha tentado. Só que depois da Síria apareceu o quê? Babilônia de Nabucodonosor.
E depois da Babilônia apareceu o Império Medo-Persa, né? O Dario era Medo e o Ciro, né, que libertou o povo, era persa. Então é chamado Império Medo-Persa. Então a gente está contando a Babel, a Síria, Babilônia, Medo-Persa, e aí depois do Império Medo-Persa apareceu o Império Greco-Macedônio, não é isso? De Alexandre o Grande. Então aí deu 5. E depois do Império de Alexandre o Grande, o Greco-Macedônio, lá o Império Greco-Macedônio, apareceu qual império mundial? O Romano, que é o 6º. Então é aquele que era na época que o Apocalipse foi revelado a João, o Império Romano. O 7º ainda não tinha chegado, porque o 6º está ocupando. Só que quando fala que quando chegar, ele tem de durar o quê? Pouco. Depois do Império Romano, nunca se teve mais um império mundial duradouro. Houve várias tentativas, né? Por exemplo, quando caiu o Império Romano no ano 400 e tanto, quase 500, né? Houve uma permanência ainda do Império Romano Oriental, mas não era mais um império mundial. É como se tivesse ficado simplesmente o quê? Alguns filhotes. A coisa ficou espalhada, né? Não se teve, por exemplo, toda tentativa você vê que dura pouco e não vira. Gengis Khan fez um terror doido, mas de repente o que? Desapareceu. O Hitler, se ele tivesse conseguido vencer a Segunda Guerra Mundial, poderia ter sido o que? Um império mundial, mas também durou pouco, não conseguiu. E você vê que existe muitos sinais, né? Muitos sinais que eu acho que não tem ninguém não. Eu acho que muitos sinais de impérios que parece o romano, né? Por exemplo, lá na Rússia, né? Na União Soviética, lá havia um czar, não é? Um czar é César, né? O nome é César, a mesma coisa do Império Romano, né? Na Alemanha, até pouco tempo, era um Kaiser, que também é César, né? Que lembra. Mas não tem um império. Então tudo que começa a aparecer é de curta duração. Só que vem um 8º. E esse 8º, esse imperador vai ser o quê? O grandão, a besta, que não era no momento do João viveu e ainda não é. Mas ela vai aparecer, porque ela vem do abismo. E ela caminha para a destruição, mas antes que ela chegue na destruição, ela vai conduzir, é um tempo que na Bíblia é chamado de a grande tribulação. É um tempo curto, é um tempo terrível, mas um tempo muito perto da volta do nosso Senhor. É isso que quer dizer isso. Então, esses 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era, não é, também é ele, o 8º rei, procede do 7. Né? O que quer dizer esse procede do 7? Quer dizer que ao mesmo ser que estava por trás dos outros impérios, não é o ser que está por trás dessa besta. E quando fala que procede, na realidade é o que? A personificação do mal. Lá em Tessalonicenses, o Paulo fala que é o homem da iniquidade, o homem que se levanta contra tudo que é Deus, o homem que se opõe
é um usurpador. É extremamente que fala o que? De um usurpador. E aí fala que os 10 chifres, né, dessa besta que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. E eles têm um só pensamento, e o pensamento é de oferecer à besta o poder e a autoridade que possuem. Então aqui está falando que essa besta ela vai ter um respaldo de 10 reis. 10 não é um número assim, quando se trata de Apocalipse, que é um livro de símbolos, de números, de cores, nós nunca podemos pegar um número como sendo algo literal. Não é assim que nós estamos expondo o livro de Apocalipse. Porque em Apocalipse, quando se fala de 7, se fala o quê? De um número pleno. Por exemplo, as 7 igrejas da Ásia. Não havia só 7 igrejas na Ásia, tinha mais. Hierápolis, Colossos, né? Naquele tempo tinha muito mais igrejas, mas por que 7? 7 porque representa o que? O todo. 7 selos, 7 trombetas. Qual que é a diferença entre as trombetas e as taças? Elas são semelhantes, você pode ver que uma por uma atinge lá, né, a terra, outra é o mar, outra é a água doce, outra é os céus, né? É que nas trombetas, ainda a trombeta ela é contada a história o quê? Do ponto de vista das orações dos santos, né? Então é um juízo de Deus ao ataque que o mundo faz contra a igreja, mas ainda é um juízo que misturado com a misericórdia de Deus. Então não é um juízo que traz uma destruição total. Então vira e mexe, acontece algum cataclisma, alguma queda do império, alguma destruição, mas não é uma destruição ainda total. Só que nas taças da ira, aí não, aí é o juízo de Deus. Nesse ponto aqui, o que a gente tem de colocar firme no nosso coração é que a grande tribulação, que muitos crentes, né, pensam, né, em que vão escapar dessa grande tribulação, e se vai escapar ou se não, eu não vou afirmar aqui, mas o que eu vou afirmar é que é melhor você estar preparado para passar por uma grande tribulação e ser surpreendido de não precisar passar nela, do que você ficar achando que vai ser tudo a maravilha e de repente você se vê numa grande tribulação, né? A tribulação não é a coisa pior que existe. A tribulação, os crentes, eles não vão ser poupados, não é de tribulação. Jesus fala que no mundo nós passamos por aflições. O que o crente, né, o cristão, o justo vai ser poupado é da ira de Deus. A ira de Deus não virá sobre os justos. A tribulação não é a ira de Deus sobre os justos. A tribulação é a ira do dragão sobre os santos. E nisso, a Bíblia fala que ele conseguirá o quê? Matar santos. Já fez isso no passado. Então a tribulação, a gente tem que ter isso na mente, que é o quê? A ira do dragão contra os seguidores de Jesus. E tem uma coisa pior do que isso? Tem. É a ira de Deus contra os ímpios. O Evangelho proclama que Jesus veio salvar o seu povo. E o Apocalipse proclama que Jesus vem para julgar as nações. Então aqui fala que essa besta, na hora que ela tiver saído do abismo, tiver assentada no trono, tiver estabelecido seu império, ela terá respaldo, né, desse número 10, que geralmente é atribuído no Apocalipse o quê?
a um número demoníaco. Quando fala de 10, 7 é um número que tem mais a ver com Deus, 6 tem a ver com o homem, 4 tem a ver com natureza, né? 4 seres viventes, 4 anjos nos 4 cantos da terra, 6 é um número humano, são 6 dias que nós podemos trabalhar. No 7º, você só trabalha se for desobediente, porque não é dia de trabalhar, é o dia de você santificar a Deus e de você descansar. E aí, olha a qualidade, a intensidade, a consistência desse versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, não é por conta de estratégia, não é por conta de metodologia, não é por conta de um planejamento, mas é por conta da identidade. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Então, esse pessoal maluco, seduzido, né, pela besta, a Babilônia, eles vêm contra o Cordeiro e o Cordeiro os vence, porque Ele é o Rei dos reis e Ele é o Senhor dos senhores. E aí sobra para mais gente, ó. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Então, como é que o cristão vence? Se ele tiver com quem? Com Cristo. Não tem jeito de cristão vencer andando o quê? Sozinho, perambulando por aí. Os eleitos e fiéis que se acham com Ele. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde está a meretriz assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, era Roma, mas também é toda a cidade onde existe o quê? Povos, onde existe multidões, nações, línguas. Então Roma era simplesmente o que? A mãe, mas tem o que? As filhas, que seguem o mesmo padrão. Os 10 chifres que viste e a besta, olha o que vai acontecer aqui agora. Esses odiarão a meretriz e a varão desvastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ou seja, a Babilônia, ela não vai ser destruída, não é por Jesus, mas é pelas pessoas que se prostituíram com ela. Existe um fenômeno que acontece, que quando a pessoa fica muito fissurada numa paixão, uma coisa que ela quer fazer, né, e que é contrária a Deus, é contrária a fidelidade, a tudo, né? A pessoa, ela quer aquilo demais, mas uma vez que ela faz, ela não sente prazer naquilo, aquilo se transforma num asco, num nojo. Por exemplo, teve um filho do rei Davi, chamado Amon, que ele foi e se namorou da sua meia-irmã, e ele ficou pensando nela, e fissurado, e até adoeceu por conta disso, uma paixão que adoece, porque paixão adoece. E aí arrumaram lá um sistema lá, né? Porque na hora que alguém quer fazer uma coisa má, não aparece a gente para dar palpite para o cara fazer mesmo. E ele foi o que? Conversou com o pai, falou que está doente, precisava de cuidar, queria que a irmã cuidasse dele, né? A minha irmã, aí veio lá aquela irmã cuidar, e ele o que? Possuiu essa minha irmã. E depois que ele fez isso, ele tomou uma aversão por ela. E aquilo lá disparou várias guerras dentro da família, tá? Mostrando o que esse negócio faz de provocar e depois o que? De deixar o entorno. Então essa meretriz que embebedou as nações, os povos, e que ela mesma está embebedada pelo sangue dos santos, de repente a besta, os 10 reis, vão o que? Se revoltar contra ela. Aqui.
Eles vão odiar a meretriz. É como quem diz, fala assim: gente, nós gastamos tempo à toa. Olha o que nós fizemos com a nossa vida, vivendo o quê? Com esse negócio aqui. E eles vão ter uma repugnância tão grande, e o que? Devastarão e despojarão e comerão as carnes e vai consumir no fogo. Por quê? Porque Deus colocou essa disposição no coração dessas pessoas. É como se fosse um juízo do juízo. As pessoas perdidas, tentando chama aquele negócio, queima de arquivo, né? Nossa, essa meretriz sabe demais. Tipo assim, olha, nós não temos mais nada contra ela, só que isso já é tarde demais. Isso aqui não é arrependimento, isso aqui é remorso. Deus colocou isso, incutiu esse pensamento para que executem uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, está falando aí de Roma, que domina sobre os reis da terra, mas também ela é o que? Uma mãe. Então toda grande cidade, aonde existe as coisas que existem em Roma, é uma filha de Roma, ou é uma filha de Babilônia. Apocalipse 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então desce um anjo e exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. É um lugar de mercado, que mercadeja tudo. Ouvi outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma glorificou em luxúria e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento, pranto, porque diz consigo mesma: estou assentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Olha como que a descrição, apocalíptica, ela é certeira, e como que ela desmancha a ilusão, a aparência. Então o anjo fala: ó, caiu a maldade, a devassidão, a perversão, a prostituição, a infidelidade, a mentira, a feitiçaria, a covardia, e coisas semelhantes a ela serão o quê? Julgadas. No final, esse mundo vai ser julgado por quê? Porque quem está no controle é Deus, é Ele que conduz a história. Ai, por que Ele não fez isso antes? Porque nós não somos vítimas, nós somos culpados. Qual que é a ordem forte que está aqui nesse capítulo?
saí dela, povo meu. Se é para sair, é porque a pessoa está lá dentro. Você não manda sair uma pessoa que está de fora. Então é algo tão atrativo, tão envolvente, tão sedutor, que as pessoas vão o quê? Se envolvendo. E aí é uma ordem: pula fora dessa barca, sai disso aí, porque senão você vai ser o quê? Cúmplice com ela. E aí como é que vai julgar ela, vai destruir ela e você vai escapar, se você é culpado igual ela é culpada? Aí o lamento dos admiradores da Babilônia: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, cidade grande, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra da sua mercadoria. Qual que é o mercado de Babilônia? Ele vai falar aqui: é muita coisa atrativa. E você vê que a coisa que começa de coisas atrativas até escravidão. Mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata, toda uma espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, de canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Olha só, né? Veja bem, a besta, quando ela vier, vai ter o apoio de 10 reis que vão reinar só por uma hora. Vai ser muito curto, não vai ser 1260 dias. Cada dia tem 24 horas, cada dia tem 24 horas. Eles vão reinar só por uma hora. Claro que a gente não pode pegar só uma hora literal, mas em termos proporcionais você sabe. E aqui, essa Babilônia é uma coisa tão comum que ela faz. Você só assusta que no final escravos e almas humanas. Essas almas humanas são almas que são seduzidas por pregações mentirosas, por doutrinas demoníacas. Por isso que é muito importante o que se diz atrás de um púlpito. E a gente tem ouvidos para ouvir o que está sendo dito, se a palavra de Deus está sendo pregada ou se aquilo que está sendo pregado não é a palavra de Deus. Porque pode ter um sujeito aloprado ali, cheio de ideias de sedução, que está o quê? Seduzindo as almas humanas, para que as pessoas fiquem o quê? Escravas dele. Esse sujeito, embora ele seja atrativo, ele é um maldito, porque ele está o quê? Usurpando aquilo que era o lugar do ensino. Jesus falou assim: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Não falou assim: sai por aí falando o que você quer falar. Não, é para ensinar o quê? O Evangelho. É para ensinar as pessoas a guardarem aquilo que eu tenho dito a vocês. E dessa maneira eu estarei com vocês até o final dos séculos. Então aqui, no meio de tantas coisas lindas e preciosas, Babilônia vende escravos, vende almas humanas. Existem muitas vezes ações em religiões e muitas vezes até em igrejas, no sentido de quê? De cooptar pessoas. Não, vem para cá, aqui nós vamos fazer isso, aqui nós vamos fazer aquilo. Gente, do que se trata?
É seduzir as almas ou liberar as almas? Libertar as almas. A mensagem, a verdade que está sendo dita, porque essa verdade, ela não enaltece homem nenhum, ela só enaltece o quê? Quem deve ser enaltecido, que é o Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, não é o Cordeiro Santo, o leão da tribo de Judá e o Espírito Santo de Deus. Ela não traz uma distinção sobre homem algum. Você pode ver que João, quando escreve Apocalipse, ele não se apresenta, olha, eu sou o último dos apóstolos, olha, eu sou o apóstolo amado. O que ele fala? Olha, eu sou o João, eu sou o companheiro de você. Nós estamos juntos, na aflição, na perseverança, na pregação do Evangelho, E como você, eu estou sujeito a aflições, então eu estou em Patmos, por conta da palavra de Deus. E é tão maravilhoso que, tipo assim, olha, parece que agora eu estou jogado de escanteio. Que jogado de escanteio? Foi lá o quê? Que Deus, que Jesus Cristo mandou o seu anjo para notificar ele o quê? E deu o livro de Apocalipse para ele. Então a gente tem de aprender, não ficar muito intimidado por conta de como que as pessoas nos tratam. Porque muitas vezes a gente está incomodado como as pessoas nos tratam. Essas pessoas para a gente são ídolos. E a gente é um idólatra. Porque a gente está mais zeloso, é como é que Deus nos trata, como é que Deus nos vê. Porque dessa maneira, a gente ia descomplicar demais a nossa vida. A gente não vai o quê? Impor a gente a ninguém. O fruto sazonado que a sua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado, esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, por meio dos seus tormentos, chorando e pranteando e dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma hora só ficou devastada. Tamanha riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando, pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Vocês lembram que aqueles 10 reis que estavam junto com a besta reinaram por uma hora? E o que eles faziam nessa uma hora? Eles só tinham um pensamento: dar autoridade, glória, honra, o que? A besta. Não era Deus. Então, quando você faz isso, parece que vai dar certo, mas numa só hora o que aconteceu? Aquele momento, quando se fechou totalmente o que? A porta, para aquele que é o rei, aquele que reina. Nessa hora foi o que? Devastado. Exultai sobre ela, o tempo é o mesmo, é um instante. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um forte anjo levantou uma pedra como grande de moinho e arrojou-se para dentro do mar. Presta atenção, está a turma lá lamentando. Só que enquanto a turma está lamentando, aqui fala que os santos, os céus, os apóstolos, os profetas, eles têm de ficar o quê? Exultante. Enquanto o pessoal fala: não, o que aconteceu com lá? Assim, graças a Deus.
A mentira caiu por terra. E aí aparece esse anjo, né, que forte, que levanta uma pedra grande de moinho e arrojou-se para dentro do mar. Então ele pegou uma pedra grande e jogou no mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho, e também jamais em ti brilhará a luz da candeia, nem a voz do noivo, nem da noiva, jamais em ti se ouvirá. A gente pode falar assim: gente, mas que estraga prazer é isso, né? Por que o anjo está celebrando e fala para os santos celebrar e para os profetas celebrar? Ele vai falar por quê? Lá era um lugar rico, sofisticado. Olha o que acontecia lá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Então, se ela desenvolvia na sua sofisticação, ela estava o quê? Matando os profetas. Ela estava o quê? Dificultando a vida dos santos. Ela estava rejeitando a verdade. As pessoas optavam pelo prazer e não pela fidelidade. Então, a Babilônia é esse lugar atraente e no meio de muita atração, muita injustiça é praticada nela. Quem presta é execrado, é maltratado, é morto, é judiado, porque ela não valoriza fiéis, ela valoriza os adúlteros, né? Os depravados. Ela valoriza os desviados, os rebeldes. Então é uma mensagem muito forte, porque mostra que, embora ela seja toda essa atração, que fala: olha, povo meu, sai daí. O que isso lembra para você e para mim? Não lembra a história de Ló? Que estava num lugar chamado Sodoma e Gomorra, e ele estava lá, vivendo lá. A Bíblia fala que ele, pessoalmente, ele afligia a alma, fala assim: gente, que horror, né? Só que ele estava lá, ele continuava lá, ele vivia lá, né? Como se fosse uma mente um tanto quanto dividida. Ele não saiu de lá, mas Deus foi lá e tirou ele de lá. E tirou ele, tirou a mulher dele, tirou as filhas dele. Só que a mulher dele já estava tão acostumada com aquele tipo de pensamento, que embora o anjo foi lá e tirou, né, os dois anjos foram lá e tiraram elas de lá, ela o que? Voltou a vista para trás. Por quê? Porque ela não pensava nas coisas que ela tinha de pensar. E a gente tem de aprender a pensar nas coisas que a gente tem de pensar, porque senão a gente fica o que? Maravilhado, inebriado, seduzido, né, com a opulência dessa Babilônia. E o que vai acontecer? Ela vai cair. E se a gente for cúmplice dela? Como Deus é um Deus de justiça, quem que vai cair junto? Os cúmplices. Não é isso? Então, esses aí foram, né, o Apocalipse 17 e o Apocalipse 18. O ideal seria se a gente tivesse tempo para terminar o Apocalipse 19, né? Porque é o Apocalipse que fecha, né, o bloco, né, essa sexta sessão paralela e progressiva. E eu queria dar um toque aqui, é o seguinte, né? Tem dois livros muito bons para quem se interessa, né, por esses assuntos, e eu acho que todos deviam se interessar: A Bíblia e o Futuro, né, de Anthony Hockman, né, e o outro chama Mais que Vencedores, de William Hendrickson, né?
Então são 2 livros, né, assim, bastante interessantes e que nos ajuda muito, né, a termos um entendimento, né? Eu particularmente eu não sei, eu acho que a igreja leva uma bola nas costas quando não trata desses assuntos, porque são assuntos que clarificam muita coisa para a gente, né? A gente fica intimidado, brigando por conta de coisas pequenas e não vê o que está acontecendo à nossa volta. Então, tem gente que fala, eu gosto muito de revelação. Pronto, está aqui, aqui é a revelação. Aqui é uma revelação legítima. Ó, isso aqui é uma revelação que Deus deu a Jesus e que Ele mandou o anjo notificar a João e mandou escrever para a igreja. Isso aqui não é um assunto para o mundo. Isso aqui é um assunto para a igreja. O que é para o mundo? O Evangelho. O Evangelho é para o mundo. A Bíblia e o Futuro, Anthony Hockman, e Mais que Vencedores. Mais que Vencedores é William Hendrickson. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no grupo lá do Conheço a Bíblia, tá bom? São livros muito interessantes, né? Oi? Tem um link, né? Sabe? Então é muito importante a gente ver isso, né? E saber que Deus está no controle. Existem aflições? Existe. Mas tenha bom ânimo. Por quê? Porque a oposição, ela não é duradoura. Pode ser até que a gente vai tombar essa oposição, mas nada a gente vai perder com ela. Porque a gente vai notar logo quando chegar Apocalipse 20, né? O que está acontecendo quando a pessoa fecha os olhos aqui nesse mundo, quando ela morre em Cristo? Você vai ver que de imediato ela está o quê? Reinando com Cristo nos céus. Ela não está lá numa gaveta de IML, ela não está lá debaixo de 7 palmos. O que a Bíblia fala é o seguinte: aqueles que venceram, né? Eles estão dormindo, né? É porque se você ficar sem corpo, imagina se você ficasse sem corpo, o tanto que nós temos um descanso, porque o nosso corpo é sempre dando, né? Ou dói aqui, ou dói acolá, ou dá um probleminha, né? Sempre está numa situação que você não fica, né? Imagina, estou leve como uma pluma, não estou nem sentindo o corpo, não é assim que a pessoa fala, como se estivesse descansando. Então dormir no Senhor é isso. Por que eles estão nos céus? Porque eles não têm corpo. Porque se tivesse corpo não dava de ir para o céu. Porque o céu é um lugar o quê? Espiritual. Tanto é que não é no céu que nós vamos morar eternamente. Onde que nós vamos morar eternamente? No novo céu e na nova terra. Então Deus, Ele vai recriar, Ele vai, eu não sei, restaurar talvez não, talvez é melhor recriar, porque se Ele vai fazer um novo, né? Então não é só uma reforma, né? Então se vai passar por uma transformação, isso aí é com Ele, nós não temos esse acesso aí a esse planejamento estratégico. O que nós sabemos é o seguinte, que essas pessoas na ressurreição elas receberão que um corpo glorificado. É um corpo diferente desse nosso, porque esse nosso não é um corpo glorificado, é um corpo assim meio do contra, né? Que você quer, tudo que você quer fazer é do contra, né? Mas eles vão receber um corpo glorificado. Mas a palavra de Deus fala lá em Apocalipse 20 que hoje eles reinam com Cristo em tronos. Que reino que é esse? É um reino onde Jesus está subjugando o quê? Todos os poderes contrários debaixo dos seus pés. E as pessoas que convertem, porque os poderes não convertem, mas as pessoas que convertem passam o quê? Para o lado de Jesus. E as que não convertem? Segundo essa palavra, elas serão o quê? Submergidas com aquilo que elas seguiram, com a opção que elas tiveram. Amém?
Querido Deus de graça, misericórdia, bondade, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo aqui com os irmãos, e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada mamãe, Senhor Deus, nesse dia que é lembrado como o Dia das Mães, e que elas possam, ó Pai, encontrar no Senhor, ó Pai, o refúgio, a alegria, a disposição, o ânimo, a força, porque a alegria no Senhor, ó Pai, é a nossa força. Nós vivemos, ó Pai, tempos, ó Pai, dificultosos, tempos, ó Pai, aonde a maldade, aonde a sedução, aonde as propostas, aonde os adultérios, Senhor Deus, aonde as infidelidades, as propostas, ó Pai, desse mundo tão sofisticado, ó Pai, seduz, ó Pai, os teus filhos, mas que o Senhor nos dê a graça, ó Pai, de convertermos, ó Pai, de arrependermos, de sairmos, ó Pai, do meio dessa confusão toda e nos assegurarmos, ó Pai, do Senhor, ó Pai, de aprendermos a Tua Palavra, de decidirmos bem no nome santo de Jesus. Que a Tua graça, que a Tua paz, que a Tua justiça, ó Pai, seja sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoe todas as pessoas da igreja, Pai, todas as pessoas que não estão aqui, que elas sejam guardadas, ó Pai, pelo Senhor e pelo Seu poder, no nome santo de Jesus. Amém. Pode?